Ok, pessoal, muito boa noite a todos. Dando sequência então a esses nossos encontros aqui em nosso espaço Caminho da Luz, na cidade de Limeira, o tema que nós escolhemos hoje é o estresse. Como se libertar do estresse? Bom, nós vivemos numa sociedade hoje onde o ser humano é totalmente oprimido em todos os aspectos. Quer seja nos estudos, o estudante, quer seja no trabalho, em todas as atividades do ser humano, o ser humano é colocado para competir, para vencer, para ser o melhor. E, com base nisso, ele vive uma vida constantemente sob pressão. Ou seja, sob pressão, exigindo dele. Isso faz com que o ser humano comece a passar por uma transformação. Ele começa a sofrer de males, que vai ser a hipertensão arterial, né? Estresse. O estresse é exatamente o esgotamento. O organismo chega a um ponto que ele não suporta mais aquela pressão, aquela carga de exigência a que os indivíduos são submetidos durante a sua vida. E o que acontece? De acordo com a resistência natural de cada organismo, ele não vai suportar essa carga e algo vai acontecer. Pode acontecer um ataque cardíaco, pode acontecer um derrame cerebral, uma variação no funcionamento das glândulas endócrinas, certo? Começa a existir uma série de fatores que é resultado do estresse. Então nós vamos diagnosticar 3 coisas na nossa aula de hoje, para que nós possamos criar os mecanismos necessários para vencer o estresse. Primeira coisa, primeiro ponto, nós vamos diagnosticar qual que é a origem, né, do estresse, né? Ok? Estresse é uma palavra já estrangeira, né? Que nem no Brasil já existia. Isso parece que é doença moderna, né? É doença do século XX, né? Porque o camponês lá lidando com as vaquinhas dele jamais entrava em estresse, né? É uma doença tipicamente do século XX e a gente vai tentar analisar por que isso, né? Muito bem. A origem do estresse, né? Nós vamos tentar diagnosticar a que leva o estresse? Ou seja, o estresse conduz a quê? Né? Ou seja, o estresse ele vai conduzir em vida a qual tipo de mal? Por quê? Né? Quais os tipos de doença que são gerados a partir do estresse intenso? E 3, nós vamos tentar procurar a solução do problema. Como resolver isso? Ok? Então, vamos começar pelo número 1. Qual é a origem do estresse? Da onde ele surge? Ok? Muito bem. Eu acho que basicamente o estresse, ele sempre surgiu na humanidade, sempre teve uma natureza, quando o ser humano é colocado sob pressão intensa, essa pressão ela pode vir a psíquica, pode ser uma pressão psíquica, né? Pode ser uma pressão física real, né? O indivíduo tem que trabalhar muito, tem um prazo muito curto, o indivíduo tem que trabalhar intensamente, mesmo que fosse atividade física, aí nós vamos ter vários tipos de estresse. Vocês vão ver que nós temos estresse psíquico e estresse físico. Tá? Então, o estresse de origem psíquica, você pega um indivíduo estudante que estuda, lê, a mente dele vai, sabe, à medida que ele vai sendo força, por exemplo, o cara vai estudar para um vestibular.
é um processo competitivo, altamente competitivo. Então ele fica sob tensão. Ele tem que aprender todas aquelas informações que são passadas num curto espaço de tempo, né? E ainda vai para o vestibular sobre uma tensão do processo da competição, dele ter que passar, dele ter que vencer, dele ter que ser, né, ganhar. Então ele fica numa preocupação muito grande. E esse estresse ele não é físico. Porque o indivíduo não ficou carpindo, não ficou usando o corpo físico dele. Ele vai receber uma carga psíquica muito grande. Então, hoje, a maior parte dos jovens, por exemplo, que vão para os estudos, né, as escolas fornecem uma carga muito pesada para os alunos. A exigência é muito grande, é muita matéria, não dá espaço, né? E você vê que o jovem ele tem um nível de atividade, a mãe põe ele na escola, por exemplo, né? Aí, à noite, põe ele não sei aonde, põe no judô, e põe na ginástica, e põe na natação, e põe não sei aonde. O que acontece? Põe no curso de inglês, põe na computação. Ou seja, ele começa a receber uma carga de informação tão grande e não sobra tempo para esse indivíduo cuidar de seu emocional, de seu ser interior. Não, ele é totalmente tratado como uma máquina. Uma máquina que precisa absorver o máximo possível de informações. Então, com o tempo, de acordo com cada organismo, ele não suporta a carga. Tá? Ele não suporta a carga. Esse não suportar a carga vai fazer com que esse indivíduo fique estressado. E quando ele fica estressado, nós vamos ver o que acontece com o indivíduo estressado. Depois nós vamos analisar isso. O que acontece com o indivíduo que está estressado? Um estresse físico. Por exemplo, os esportistas têm muito isso, né? Os esportistas e aqueles indivíduos que trabalham usando o seu corpo. Porque gente que trabalha na construção civil, às vezes tem um prazo curto, né? O engenheiro pega uma obra aí, atrasa, e os negros têm que trabalhar de noite, trabalhar, sabe, hora extra e ficar aquele ritmo sob pressão mesmo dos chefes, aquela coisa toda de produzir, de realizar. Então vem um estresse físico, um esgotamento mesmo, né? Os esportistas também, quando eles vão para uma competição, que todo no processo é competitivo, né? Ele vai para um torneio, uns Jogos Olímpicos, ele vai treinar 4, 5, 6 horas por dia, e faz ginástica, e faz treino e tal. E a hora que ele vai exatamente para a prática, ele vai naquela prática competitiva, e a prática competitiva, ela une o estresse físico, porque num jogo de basquete ou num jogo de futebol, o cara, ele dá tudo que tem, sabe? No esporte olímpico ele dá tudo que tem, ou seja, ele vai além das suas capacidades. Isso acaba com o organismo físico, estressa, ainda quando esse indivíduo não usa drogas, anabolizantes, drogas proibidas para aumentar esse rendimento da máquina, que são drogas altamente prejudiciais à saúde. Então você reúne, no caso aqui, um estresse físico associado à tensão, à pressão psíquica que ele tem para vencer. Né? Isso é muito louco. Uma outra coisa muito louca também que acontece é exatamente, né, o tipo de vida das pessoas, o tipo de atividade, na verdade, né? Por exemplo, a nossa sociedade moderna, ela criou atividades estressantes, atividades extremamente estressantes. E eu vou explicar para vocês por quê. Exatamente quando ocorre o Renascimento, mas o início que nós chamamos da Revolução Industrial, a Revolução Industrial, o que essa Revolução Industrial faz? Essa Revolução Industrial faz o seguinte, faz com que haja um êxodo rural para as cidades começaram a encher. Porque de primeiro as pessoas viviam no campo, o trabalho dela era um trabalho no campo, junto à natureza, comia, né, tudo aquilo que estava ali do bom do melhor. O trabalho não era estressante, o cara trabalhava o que tinha que trabalhar, sumia o sol, nem ia dormir com as galinhas, como a gente fala, né? Você está entendendo?
Era uma coisa muito natural. Mas, a partir do momento que houve a Revolução Industrial e ocorre o chamado êxodo, né, rural, né, o êxodo rural, as cidades começam a inchar. E o que acontece, atraído pelo trabalho das indústrias, né, por dinheiro, por um emprego nas cidades, aquela coisa toda, e você tem as indústrias. As indústrias vão gerar um tipo de trabalho altamente estressante. As indústrias vão criar uma forma operacional dos indivíduos trabalharem para as indústrias altamente estressante. Por exemplo, quem assistiu o famoso filme, né, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que ele fica lá apertando parafuso na linha de produção e a máquina vem vindo. Ou seja, você entendeu que é um trabalho estressante, que é um trabalho na linha de produção, você tem que entrar numa linha de produção industrial. Certo? Aqueles trabalhos em série, né? Qualquer tipo de indústria, indústria mecânica, indústria eletrônica, quando ele fica colocando pecinha, ele vem aquela esteira, você fica lá colocando pecinha o dia inteiro, colocando pecinha, o dia inteiro colocando pecinha, passando a esteira, você coloca... Imagina você ficar fazendo esse trabalho repetitivo durante 12 horas por dia, né? E um mês, passa semana, passa mês, passa ano, você ali naquele tipo de atividade, você não pode desviar a atenção. Sabe, que você precisa ficar atento, concentrado ali, aquela coisa, você não pode relaxar, puta, dá. E você, porque a produção cai, dá encrenca. Então, esse tipo de maneira com que o ser humano passou a viver, principalmente causado pela Revolução Industrial, foi uma das grandes causadoras da mudança de vida, mudança de hábito das pessoas. A forma como elas vivem e as formas como elas trabalham começou a destruir a sua saúde e a sua forma de vida. A cidade moderna vai pagar um preço absolutamente maluco. E à medida que as cidades foram crescendo, né, as cidades foram crescendo de uma forma desordenada. Olha só, as cidades foram crescendo de uma forma desordenada. Desordenada. Isso gerou, né, uma superpopulação nas cidades. Uma superpopulação. Essa superpopulação na cidade acabou criando, né, um congestionamento em todos os sentidos. Nós chamamos de congestionamento. Né? Por exemplo, se você vai numa cidade como Tóquio, Cidade do México, São Paulo, as grandes capitais, o trânsito não anda. O trânsito é exatamente uma das grandes causas de estresse. Por quê? Porque o indivíduo, ele está sob pressão. O trabalho dele está atrasado. Certo? Ele já no trabalho dele sofre essa pressão muito grande. E a hora que ele vai para esse trabalho, tudo não anda, tudo para. Ele fica tenso, nervoso, irritadíssimo, porque é tudo uma pressão, aquele nervo, aquela coisa terrível. Né? Então, esse tipo de ação psíquica afeta profundamente o sistema nervoso, o sistema biológico, e criando a alta atividade tensa e isso gerando, acumulando, todos os fatores vão se acumulando para criar um estresse. Né? Por exemplo, em mecânica, por exemplo, nós temos uma forma de dizer, por exemplo, eu tenho uma barra de ferro. Aí essa barra de ferro eu coloco numa máquina e ela fica sob pressão constante. Então chega uma hora que ela quebra, ela rompe. Aí você vai ver o motivo, o engenheiro fala, ela quebrou por causa do estresse. Ou seja, se ela fica sob pressão constante, repetitivo, chega uma hora que ela vai quebrar. Mesmo que o cálculo do engenheiro, né, foi, não, ela suporta 1 tonelada, mas estamos colocando só 200 quilos. Por que ela quebrou? Ela quebrou porque exatamente a resistência dela vai diminuindo ao longo do estresse. O estresse vai causando
exatamente a destruição de moléculas internas nessa barra e chega uma hora que ela rompe mesmo com uma carga menor do que a projetada. Né? Então, nós podemos criar a ideia do estresse no ser humano também. O ser humano ele tem um limite para suportar as cargas que lhe são impostas. Porque o ser humano ele tem, além da capacidade biológica do seu organismo processar essa tensão, nós temos a capacidade cerebral, a capacidade psíquica de absorver essa pressão e essa tensão. Você junta as duas coisas e você tem um limite do ser humano. E a sociedade moderna faz com que todos os dias o ser humano viva além desse limite aceitável. Em todos os sentidos. Quer ver? O trânsito é praticamente inaceitável nas grandes capitais. O indivíduo perde 1, 2, 3 horas do trânsito, mas altamente nervoso, tenso, irritado. Aí ele vai para o emprego dele. O emprego dele é altamente irritante, estressante, né, sob pressão, que é trabalho de produção contínuo, que o cara fica ali. Né? E nos tempos modernos, nós temos uma atividade muito interessante, né, que nós vamos falar já da informática, do homem de escritório. Né? Então, o trânsito. Só uma superpopulação nas cidades, um congestionamento em todos os sentidos. O trânsito, a isso você associa a poluição ambiental. Essa poluição ambiental, ela tem vários fatores. Essa poluição ambiental, você pode agregar a ela poluição do ar, uma poluição sonora, é aquele barulho do trânsito infernal. Né? Por exemplo, eu tive que trabalhar um tempo na cidade de São Paulo, e eu aluguei um apartamento da avenida, aquele ruído constante de carro na cidade, que você tem que dormir com aquilo na orelha. Sabe? Se você não tiver um bom apartamento, que o prédio é super isolado, você fecha a janela, não escuta nada, mas a maior parte dos prédios são antigos, não tem esse isolamento, é ruído, é barulho mesmo, você fica de frente com as avenidas mais movimentadas. É um ruído, é um barulho constante. E a poluição visual também. Né? Onde você vê, você está andando de carro, você está andando, um monte de outdoor chamando a sua atenção, que você fica assim, ó, sabe? E luzes piscando à noite nesses outdoors, as coisas, você fica. Isso é tão irritante que você não percebe. O seu psique, o estímulo cerebral começa a receber muita informação. Né? E a mente, ela não suporta isso. Ela começa, todos esses efeitos juntos são acumulativos. É o som, é o ar, você respira aquela fumaça, tudo isso vai contribuir, né, exatamente para o inferno. Vocês vão chegar à conclusão que o ser humano do século XX, XIX, século XX, criou o inferno na Terra. Ele destruiu o paraíso que era o planeta. Né? Naquela discussão que nós fizemos em outras palestras sobre onde é o paraíso, né? O paraíso sempre foi aqui, um lugar maravilhoso, cheio de praias, cachoeiras, florestas, montanhas. Mas como que o homem resolve viver? Aglomerar-se em grandes cidades, congestionadas, prédios enormes. Você vai morar, o seu apartamento já é estressante, porque você mora num prédio, a sua construção é isso aqui, né? Energeticamente isso aqui é horrível, porque tem 300 mil negros em cima de você, né? A energia que está vibrando, tudo isso aqui, você está envolvido. Nós vamos discutir essa coisa da energia emanada, da vibração que as grandes cidades emanam, a vibração psíquica de tensão. Né? A tensão, ela vibra, ela espalha no espaço. Então, vocês estão vendo que tudo isso foi criado por nós mesmos. Porque antes da Revolução Industrial, a maior parte da população vivia no campo, vivia, né, junto da natureza, trabalhava, a hora que saía o sol, ninguém ia trabalhar, caiu o sol, ninguém ia dormir com as galinhas, a gente fala, né? Era um ritmo super natural. Não tinha um trabalho altamente estressante, não tinha esse estresse. Agora, com o crescimento da Revolução Industrial, tal, né, é óbvio que existem outros aspectos, né, por exemplo, guerra, soldado, havia uma guerra, por exemplo. Né, as guerras napoleônicas. É claro que os soldados, a população, puto estresse, né?
Você está entendendo? Porque existem vários fatores em várias épocas que colocam o indivíduo sob pressão. Estresse significa colocar o indivíduo sob pressão. E a vida normal, que é o tempo de paz, que deveria ser harmonia e equilíbrio, não. O indivíduo vai para o trabalho. O trabalho dele é o maior inferno de sua vida. As pessoas criaram as formas de trabalhar nas indústrias de produção. E na era moderna, criaram-se uma coisa chamada informática. Informática, onde o nego senta na frente de um computador, passa o dia todo ali, às vezes nervoso, que não dá certo, é ruim, o cara quer chutar o computador. Imagina, eu vou colocar aquela cena nessa palestra aqui. Existe uma cena na internet, vocês já viram no YouTube, o cara ali mexendo no computador, já nervoso no escritório. Chega uma hora que ele fica tão nervoso que ele mete pau lá, quando ele chuta e joga o monitor, arrebenta tudo. De tão estressado e nervoso que o cara tá com aquela máquina que às vezes não funciona. Trava, aquela, né? Então, reflete bem o mundo moderno. Vocês vão ver, eu vou colocar na edição desse vídeo, esse vídeo, vocês vão rachar o cano a risada. Porque reflete, né? O cara fica ali o dia inteiro. Imagina o cara que fica que é chamado digitador, né? Numa agência de correio, numa agência de o cara então ele fica ali o dia inteiro. Né? É um negócio que ele fica ali. E por que aumenta? O que o estresse vai? Por que vai acumulando? Porque quando o estresse é repetitivo, você fica sentado numa posição física, você não faz movimento corporal, as energias começam a ser travando, vai travando você. Fisicamente, na hora que você levanta, ele está assim, ai, pá, né? Aquela coisa terrível. Né? Então nós criamos uma forma de viver na sociedade moderna que a maior parte das atividades do ser humano são atividades que conduzem ele a um estado de esgotamento total. Tá? Que é o estresse. Vocês que moram na cidade do interior, às vezes não experimentam tanto, mas se você trabalha numa indústria também, o seu chefe fica no seu pé, sob pressão. Ó, tem uma figura, vocês vão ver que interessante. Quem já foi visitar uma indústria de produção, ou já trabalhou numa indústria de produção, sabe o que eu estou falando. Existe uma máquina, vamos supor, existe uma máquina na linha de produção. Essa máquina produz peças, uma prensa, o cara fica ali na prensa, E tem uma linha, às vezes tem 10 prensas fazendo o mesmo serviço, né? O cara na furadeira, o cara no torno. Então o que acontece? Tem um cara que ele fica com um relógio na mão e com uma prancheta. Esse cara é chamado de apontador, né? A profissão dele é apontador. O que ele faz, esse desgraçado, esse corno? Ele simplesmente fica contando quantas peças você faz por minuto. Ele fica com o relógio na mão. Certo? E conta de todo mundo. Aí ele vê qual trabalhador produz mais. Significa o seguinte, se você começar a lerdear o negócio, fazer corpo mole, diminuir a sua produção, você manda de embora, cara. Tchau e benção para você. Então o que ele é? Ele faz, a indústria força você a trabalhar sob pressão. Você tem que produzir. Olha, se eu não produzir 10 peças por minuto, eu estou ferrado aqui. Então o nego fica ali. Né? E não dá nem para respirar, nem para iadolar, nem para conversar, para ir no banheiro, fazer hora no banheiro, porque não tem jeito. Porque você tem que produzir 1000 peças por dia, por exemplo. É a sua meta. E o cara fica ali. Não dá folga para você. Então, bicho, isso se chama estar sob pressão constante. Tá? E como todo tipo de trabalho que nós vivemos, todo tipo de trabalho na sociedade moderna é competição, a sociedade capitalista, ela cria um modelo de sociedade baseada na competitividade, na competição. Então, desde que você nasce, presta atenção, desde que você nasce, você começa a competir. Mas nós temos uma sociedade tão interessante que só o vitorioso tem valor. Ok? O segundo lugar, quem é que liga para o segundo lugar? Não? Qualquer atividade. Alguém liga para vice-prefeito, para vice-presidente? Ninguém sabe. Quem que é o vice-presidente brasileiro? Ninguém sabe. Você está entendendo? Quem que foi o vice-campeão do mundo? Não sei do que. Ninguém sabe. Então, nos esportes, por exemplo, só o primeiro lugar
realmente é importante. Então, em tudo na vida, ele vai competir. O aluno entra na escola, o aluno entra numa escola, por exemplo, existe um sistema que eu acho dos mais idiotas que puderam inventar, é dar nota. Fazer uma prova e dar nota jamais avalia realmente o indivíduo. Jamais. Isso é uma bobagem. Porque as pessoas são forçadas naquele momento a decorar. Passou aquele momento e não lembra mais merda nenhuma, um ano depois, pode esquecer que não sabe mais nada daquilo. Tudo também uma bobagem. Né? Mas ele é forçado a competir. Ele vai competir. Se tiver uma nota baixa, a mãe dele já fica sob pressão, a família, tudo sob pressão. Aí chega o vestibular. Ele tem que competir. Ele tem que provar o quanto que ele é bom. Mas vai competir com milhões. E quando ele perde, no Japão, a honra é tão... se mata, se suicida quando ele reprova no vestibular. O índice de suicídio no Japão no final de ano é terrível. Porque o jovem não aguenta essa carga, sabe? Essa carga de estresse, essa carga de tensão, essa pressão que a família faz sobre ele. Olha, se você não passar, você tem que passar, você tem tudo para passar, é a honra da família e tudo mais. E ele acredita naquilo e vai. E quando ele é perdedor, imagine o que acontece com um perdedor. Né? Basta ver a torcida do Corinthians quando caiu para a segundona. Caiu, chorando. Por quê? Você cria isso, você cria competição, você cria o perdedor. E quando você cria o perdedor, a própria competição em si já é nefasta. Ela força o indivíduo ao estresse. Você é um esportista, ele tem que treinar 12, 13 horas por dia. Né? O cara fica naquele estresse físico, mental, e depois vai para a competição nervoso, tenso. Porque tudo é exame, tudo você tem que ser examinado. Né? Vai tirar a carta, tem que ser examinado, o exame. Tudo é tensão. Né? Mas não tem coisa pior do que o trabalho de produção. E a forma de trabalho que as pessoas têm. O cara que fica produzindo aquela coisa mesmo o dia inteiro sem sair dali, ele vai 6 meses, 1 ano, 2. Imagine psicamente um cara viver ali. Ele passa metade da vida dele ali na frente da máquina. Você acha que isso é viver? Né? Por isso que Confúcio falou, né? O homem que escolhe ou que encontra um trabalho que gosta realmente de fazer, esse homem nunca trabalha nem um dia em sua vida. Porque o seu trabalho é prazer. Mas nós percebemos que as pessoas nas indústrias são escravizadas. Elas são forçadas a produzir e fazer um trabalho, em primeiro lugar, que elas detestam. Elas estão ali exatamente porque não tem outra coisa para fazer, elas precisam ganhar o dinheiro, precisam ganhar seu sustento. Então a maior parte das pessoas fazem uma atividade, um trabalho que realmente detestam. Então elas não são felizes no que fazem. E por não ser felizes no que fazem, isso vai agravar a estrutura psíquica, unindo tudo isso daqui. Aí ela sai do serviço e vai para a casa dela. Aí ela chega na casa dela para relaxar, tem filho enchendo o saco, mulher enchendo o saco, quem tem que pagar a conta, e tem que pagar isso, tem que fazer o quê. O cara está devendo até as carças. Você veja bem a situação. Que situação que é? O indivíduo enfrenta um puta trânsito na cidade, respira o ar poluído, né? Barulho, poluição visual, poluição no ar. Vai para o trabalho extremamente estressante, sob pressão, forçado. Aí volta para casa, mulher enchendo o saco, filho enchendo o saco, tem que pagar conta e não tem dinheiro, está devendo para todo mundo. Quem é que aguenta? O organismo ele pode aguentar por um certo tempo. Então todo esse tipo de pressão, vamos ver a que conduz esse tipo de pressão. Isso tudo leva ao estresse, mas o que o estresse causa no ser humano? Né?
Então vamos lá. Agora vamos discutir esse aspecto. Porque agora nós estamos estudando a origem do estresse. Da onde vem o estresse? Né? Porque daí, se nós detectamos a sua origem, a sua causa e as suas consequências, nós vamos tentar consertar o problema, tentar evitar esse problema. E como a gente vai fazê-lo, né? Então, as consequências disso. Então, as consequências de um indivíduo sob tensão e sob estresse, sob pressão e sob estresse, é total fadiga do sistema. Isso do sistema como um todo. Você quer ver? Primeiro sistema que entra em fadiga é o imunológico. Um indivíduo em estresse baixa o seu sistema imunológico. Se o sistema imunológico estando baixo, todo tipo de infecção bacteriana, virótica, vai afetar aquele indivíduo com facilidade. Ele vai pegar infecção, ele vai pegar doenças com muita facilidade. 2. É a fadiga dos órgãos vitais, ou seja, o fígado começa a entrar em colapso. O estômago, pulmão, uma série de órgãos fica estressado, ele não quer trabalhar mais, entendeu? É como se ele entrasse em colapso, ele cansa, ele fadiga demais. E aí ele começa a funcionar mal. Intestino, é pulmão, é rim, todo o sistema começa a entrar em colapso. E aí, cara, para botar ele em ordem de novo. Bom, fisicamente, né, você tem uma coisa que nós chamamos, que o Reich estudou, que são as couraças musculares. Né? Ou seja, o sistema físico, orgânico, um cara que trabalha o dia inteiro sentado. Certo? No computador. Uma máquina de escrever. Uma atividade de escritório que todo dia sentado. Ou seja, fisicamente, a cintura, né? Ou seja, ele não faz atividade física, ele não se movimenta. Isso vai fazer ele engordar, ele começa a engordar, começa a ter dor na coluna, sabe? Facilmente ele acorda no outro dia com uma puta dor na coluna, mal. Ou seja, todo o sistema ósseo dele e sistema muscular começa a entrar em desequilíbrio. Porque ele tem uma atividade que não movimenta o seu corpo, não tem uma atividade real física. E o estresse vai mexendo com toda essa estrutura do indivíduo de uma forma geral, porque o indivíduo é uma coisa conectada. E o estresse psíquico, quando você vai ter problemas, você vai ter síndrome do pânico, aí parece síndrome do pânico, sabe? Mania de perseguição, medo de tudo, medo de sair de casa, e medo de sair do quê? Isso vem estresse. A pressão. Tá? Você pode começar a ter simplesmente depressão. O estresse constante e a não conquista de algumas coisas, dos seus ideais, você trabalha e não consegue e tal, vai levar você a uma angústia, uma depressão, surge um sentimento que você não controla, você chora o dia todo, você não tem, sabe? O indivíduo começa a entrar em colapso psíquico, e esse colapso psíquico reflete em síndrome do pânico, depressão, angústia. Isso vai dar, por exemplo, insônia, ele não consegue dormir de noite. Acorda com pesadelos, sabe? E não descansa, no outro dia tem que entrar no estresse de novo. Você vê, o sistema entra em colapso. E aí, o que é que funciona? Você leva no médico para tentar consertar isso, o que o cara faz? Que os indivíduos da sociedade moderna, eles acreditam o quê? Que uma pílula resolve todos os problemas. Você quer chegar no médico, você não quer mudar a sua vida, você não quer fazer uma transformação. Você quer que ele dê um remédio, uma pílula que te conserte, uma pílula mágica. E aí, vai numa farmácia hoje e pergunta qual que é o remédio que mais vende.
né? No Brasil, o Brasil, por incrível que pareça, é um dos maiores consumidores de antidepressivo, né? Os antidepressivos, né? Esses remédios para dormir, que as pessoas não conseguem dormir. Né? É o Lexotan, é não sei o quê da vida. A sociedade nossa é movida a esses remédios. A sociedade moderna, sim, Estados Unidos também, Europa, o que consome dessas drogas? Aí, esse indivíduo altamente estressado, ele não sabe a saída, ele vai procurar uma saída, beber. Ó, remédio, beber, encher a cara de álcool. Ele vai encher a cara de álcool. A cerveja que relaxa, né? É o famoso happy hour da turma, né? Olha o happy hour dos caras. Né? O que é o happy hour deles? O happy hour é encher a cara, né? Por que não fazer uma ginástica, fazer uma atividade, uma coisa mais pura? Não, ele vai encher a cara porque dá aquele sensação de relaxamento, né? Aquela puta tensão do trabalho diário ali, escritório, firma, engenharia, não sei o que tem, dependendo, né? Aí ele chega no bar e toma uma cerveja. Ah, que beleza. Ai, tô relaxado. E ele pensa que está consertando alguma coisa com isso. Mas a gente sabe que ele não está consertando nada. Ele está, muito pelo contrário, prejudicando ainda mais o seu sistema. E tem pessoas que quando, né, beber não resolve, né, ele vai para a droga mesmo, cocaína, maconha. Ah, eu fumo. Você chega assim pro cara, por que você fuma maconha? Vou fazer uma entrevista. Ah, porque relaxa, deixa a gente nervoso, trabalho melhor. Você cheira cocaína? Não, cheiro cocaína porque dá um puta barato, cara. Eu posso trabalhar o dia inteiro, fico elétrico aqui. E motorista de caminhão, né? Motorista de caminhão. O famoso rebite. É, quem já ouviu falar dessa palavra, o famoso rebite? O cara tem que trabalhar a noite inteira, dirigir, não pode dormir, tenso, nervoso, todo carro. E o cara, ele toma as drogas para ele ficar com os olhos desse tamanho. Imagine essa atividade onde não vai parar. Imagine um motorista de ônibus dirigindo em São Paulo, cara. No trânsito caótico, tudo travado, para, não anda. Os negros são loucos. Você está entendendo? Então, todo esse tipo de atividade, todo esse tipo de situação leva o indivíduo a esse caos. E a saúde vai embora. E os resultados mais graves disso tudo, o que é? Hipertensão arterial, né? As consequências. Essa hipertensão arterial leva o indivíduo rapidamente, se bobear, a derrame cerebral, né? A todos os tipos de derrames, né? Ataque cardíaco. O ataque cardíaco é exatamente, às vezes o coração não tem nada, cara, ele simplesmente para. O excesso de tensão, de estímulo elétrico é tão grande que dá um pico, parada cardíaca. O coração fala, cansei, para com isso. Porque ele é uma máquina, qualquer outro, ele entra em estresse. Mesmo que aquela barra de ferro entrou em estresse e quebrou, o coração é uma máquina, chega e não funciona, ele quebra, ele para. Aí vai reclamar onde? Na fábrica? Né? Porque as pessoas estão acostumadas a usar o corpo sem cuidar dele. As pessoas acham que esse corpo está aí para... Mas as pessoas não têm consciência corporal. Nós chamamos de consciência corporal. Né? Então, óbvio, faz uma pesquisa médica, da ONU até. 90% dos ataques cardíacos, das doenças cardíacas, doenças vasculares, isso tudo é hipertensão arterial. E resultado do quê? Estresse. Só. Ou seja, mata mais do que trânsito, mata mais do que guerra, mata mais do que qualquer coisa. Agora, você que está me acompanhando aí, vamos usar a inteligência. Como é que você sai dessa? Você acha, usa a inteligência.
Você acha que tem um médico que vai resolver o seu problema? Que existe um remédio na praça perfeito que você tomou, acabou o estresse, acabou a hipertensão arterial. Tem? Alguém inventou? Por quê? Não se esqueça que a palavra remédio significa remediar. Remédio não cura. Remédio corrige alguns sintomas. Agora, nós sabemos que uma verdadeira cura só pode acontecer quando a causa do problema é eliminada. Entendeu? Não adianta a gente contar mentira aqui, achar que tem uma mágica que vai acabar com os estresses. Não. A medicina chinesa, ela tem uma filosofia, ela tem um mandamento que diz o seguinte: não existe cura sem transformação. Entendeu o recado? Ou seja, não existe cura sem transformação. Então agora vamos tentar resolver esse problema. Vamos para o caminho da cura. Como curar o estresse? Como eliminar o estresse? Como vencer esse mal do século XX? Né? Então, vocês vão ver. Não existe cura sem transformação. Esse é o maior de todos os recados dos mestres chineses, dos mestres orientais. Quando você está assim, o problema é o seguinte: o problema da medicina moderna, da medicina que está aí, ela é uma medicina vinculada ao sistema. Vamos ver como as pessoas tentam curar o estresse. Né? Então vamos ver como é que funciona. Vamos pegar uma indústria de produção. Tá? Olha o que ela faz. Então, ela vê que à medida que seus funcionários, ao longo da semana e dos meses, começaram a, presta atenção, por um único motivo, o gráfico do cara começou a fazer assim. O gráfico da produção, ou seja, a produtividade começou a despencar. E não adiantava mandar o funcionário embora e contratar outro, porque o outro ia no mesmo caminho. Então eles perceberam que era exatamente o estresse. Então, para resolver isso, a indústria ela vai criar uma forma de resolver o estresse. Então, ela contrata um professor de educação física. Né? Constrói uma quadra. Constrói uma área de lazer. Para fim de semana, só fim de semana. Fim de semana, funcionário ir lá, então, fazer umas atividades. Mas veja bem qual é a política da empresa. A política da empresa, ela está olhando você exatamente como uma máquina. Da mesma forma que o cara para a máquina, você lubrifica ela, limpa ela, arruma ela para segunda-feira, ela está produzindo de novo sem gripar. O ser humano, nesse processo, é encarado como uma máquina. Então ele vai dar um jeito de, no fim de semana, dar um tato no ser humano, fazer uma ginastiquinha, joga bola, joga futebol, para eliminar essa tensão da semana. Para segunda-feira o cara está ali produzindo de novo. Aí o cara começa a ficar perturbado, neurótico, trabalhador. Aí eles contratam um psicólogo. Sabe? O psicólogo é uma outra atividade na empresa para ver como os funcionários estão psicologicamente. Então, você está em estresse, ele está mal por todos aqueles motivos que eu falei, né? Aí ele vai lá no psicólogo, o psicólogo tenta consertar ele, arrumar ele para ele voltar a produzir bem na segunda-feira. Então os objetivos nunca foi elevar o ser humano, levar ele a um estado cósmico, transcendental. Não, o sistema está um pouco se lixando para isso. O sistema quer que a máquina homem esteja produzindo muito bem na segunda-feira. Então ela cria todo um mecanismo dentro da indústria para que esta máquina produtiva não
pare de produzir. E a nossa sociedade é tão interessante, né, que quando essa máquina humana, né, atinge os seus 60 anos de idade, o rendimento vai cair mesmo, o nego aposenta essa merda, né? Aposentar na nossa sociedade significa jogar no lixo. Né? Aí, esse cara não tem mal o que fazer na vida, vai jogar baralho na praça, né? Vai lá na praça jogando baralho, vida inútil, não tem o que fazer, fica sentado na praia, bota o pijama, fica na frente da casa dele, olhando para as paredes. Vira o tempo passar, vai chover, né? Vai chover. Porque esse homem não foi treinado para ter criatividade. Parece que a vida dele acabou, né? Não tem mais utilidade nenhuma para a sociedade, ele também não sabe o que fazer. Não sabe ler um bom livro, não sabe estudar, não sabe buscar transcendência, não sabe buscar mais nada. Aquela coisa apática, né? Coisa que o governo detesta porque tem que pagar. Aposentadoria, INPS para esse cara, né? Você está entendendo? Então, aposentadoria é um lixo de ser humano. Asilo é lixo de ser humano. Vai jogar no serve, mas ninguém quer. A sociedade não quer, não serve mais, só irrita, só atrapalha. Porque não produz. Saiu fora da filosofia do sistema. Mas agora vê outras culturas cuja a sabedoria é o cerne do processo. Quanto mais velho, mais sábio. Quem queria aposentar Confúcio? Quem queria aposentar Lao Tse? Quando o indivíduo adquire a verdadeira sabedoria, até com 100, 200 anos, ele está no pé dele, tirando o conselho do homem. Quem queria aposentar Einstein, cara? O Einstein morreu na cama dele fazendo equações matemáticas. Na cama de hospital dele ali, ele morreu ali com a prancheta na mão. É? Porque o homem que não tem, ele vive a vida inteira aquilo que ele curte, que ele faz, a sua sabedoria. Mas aqui não, os homens são máquinas, são objetos, são forçados. E no escritório é assim, numa indústria de produção é assim, na sua profissão que você percebe que não é, mas no fundo é, você mesmo se coloca. Às vezes você fala, mas eu sou independente, mas você é independente de uma ova, você está preso na psique do sistema. Você vai lá, trabalha, faz hora extra, isso aqui, quer ganhar um pouquinho mais, né? E você então faz esforço e se mata. Aí, você percebe que você não viveu. Aí você não cumpre aquela máxima que Confúcio nos ensinou, né? Confúcio tem aquela frase famosa, né, dele que ele diz assim: por que você me pergunta por que eu comprei arroz e flores? Aí ele fala: compro arroz para sobreviver e flores para ter pelo que sobreviver. Né? Porque não é só trabalhar. Você trabalha e depois. Depois você precisa viver, curtir a vida. Você precisa ter o motivo pelo qual você trabalhou. Por isso que ele fala de flores. Flores é um símbolo aí no processo dele, né? Porque você tem que existir, tem que curtir a vida, tem que passear, tem que viver, descobrir coisas, todos os desafios que estão aí, só, né? Porque, na verdade, todo o trabalho do ser humano só serve para uma coisa, para dar sustento para ele, sustento material, para ganhar dinheiro, é o salário que o cara ganha no final do mês, o resto parece que não importa. A maior parte dos trabalhos são assim, das indústrias, né? Enriquecer, dinheiro, poder de troca na sociedade capitalista. Então veja bem, todos os nossos esportes, tudo que faz educação física, você não vai resolver o problema. Vai remediar. Se dá um remedinho para baixar a tensão arterial, dá um remedinho para acalmar o cara, não resolve. Por quê? Porque a causa verdadeira não foi combatida. Essa causa só pode ser combatida com uma mudança. Uma verdadeira mudança. Se você não mudar, preste atenção no que eu estou falando. Nós temos um planeta no século XX cuja população planetária já ultrapassou 6 bilhões de habitantes. Tá? A maior parte desses habitantes estão concentrados nas grandes cidades. Todo o planeta vive numa tensão, num estresse insuportável. As pessoas estão cada vez mais irritadas, nervosas, confusas e conflitantes. As guerras
mundiais surgem a partir desse estresse, dessa competitividade, desse processo econômico planetário. Os governos não se aturam e eles vão para a guerra. E isso pode conduzir o planeta coletivamente a uma guerra nuclear sem precedentes. Só se nós mudarmos a causa. Então, teria que ser feita realmente uma mudança na sua vida. Você tem que começar a mudar a sua vida. Tá? E essa mudança na sua vida requer muita inteligência e coragem. Você precisa ter coragem para fazer essas transformações. Você que está na grande capital aí, que você está massacrado por todos os lados, você pode dar um jeito. Mudar. Sai fora da grande cidade. Procura uma cidade do interior, uma cidade tranquila. Vai morar num sítio, numa chácara, se for possível ainda. Tenta, né, isso aqui. Ah, mas eu vou comer o quê? Vou trabalhar o quê? Calma. Usa a sua inteligência, a sua criatividade e arrume um novo trabalho. Só que esse trabalho que você vai arrumar agora vai ser super consciente. Vai ser um trabalho, igual aquela frase do Confúcio, que você realmente goste. Que você se sinta bem fazendo. E que você sabe que ele não vai te estressar, não vai te torturar, não vai te exigir. Vai ser uma coisa muito gostosa, relaxante. Você vai curtir o seu trabalho. Tem gente, é como tem uns amigos meus, Laércio, você não acredita, olha cara, quando eu assumi mesmo aquele que eu gosto, fazer música, por exemplo, tocar, nossa, a minha vida mudou pra caramba, porque é isso que é o meu sonho na minha vida. Né? Nosso amigo, nossa, quando eu larguei, eu trabalhava na era dono de uma gráfica, cara, não aguentava aquela pressão, aquele desempregado. Meu negócio era tocar rock, tocar bateria. Ah, larguei tudo, fechei a firma e fui tocar rock, tocar bateria. Posso ser que eu não ganhe dinheiro suficiente, mas eu vivo. Agora eu vivo, sou alegre, tenho tempo, acordo na hora que eu quero, vou tocar, vou cantar. Nossa, coisa que eu gosto de fazer. Um amigo meu ontem, um artista plástico, puxa, eu quero viver da arte, Laércio, mas eu sei que tá foda, é difícil. Mas cara, vai, viva a sua arte, ganha pouco, mas seja feliz. Relaxe, faça tai chi, curta. A gente não precisa de muito dinheiro para viver. A gente precisa do suficiente só para... Porque o resto, se você se entregar ao sistema, você vai ser morto por ele. Você vai ser destruído por ele. Porque o indivíduo que trabalha 12 horas por dia não vive, ele não tem tempo para curtir as flores daquele processo do Confúcio. Ele não tem energia, ele está cansado, ele está nervoso, ele está estressado, ele vai curtir o quê? Vai viver o quê? Não tem mais energia para viver. Toda a energia foi esgotada no trabalho. Né? Arrume. Agora você vai procurar um novo caminho na sua vida. E procure que esse caminho seja espiritual. Procure colocar na sua vida que a única coisa mais importante na sua existência na Terra é você se autodescobrir. A coisa mais importante da sua vida é a autodescoberta. Ou seja, você vai se perguntar agora... O que é que você veio fazer nesse planeta? Por que você está encarnado aqui? Você vai tentar descobrir a sua alma, o teu espírito, o teu ser, aquilo que todos os grandes mestres sempre ensinaram, Jesus, Buda, voltar a essa grande descoberta. Não deixe que a sociedade moderna, que o mundo moderno te destrua. Ouça o ensinamento dos grandes mestres. Aí você vai ter uma mudança profunda de filosofia de vida. Você vai mudar a sua cabeça. Tá? Essa mudança de cabeça requer uma mudança de filosofia de vida. Então, eu aconselho você, vai estudar o budismo, vai estudar o taoísmo, vai estudar, né, o hinduísmo, estuda os grandes mestres, estuda Jesus no original, não a religião, estuda Jesus no original, sem ir para nenhuma igreja. Tire você as conclusões, leia, vê os conselhos. Comece a buscar uma essência na sua vida superior.
Aí, nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Nós vamos começar a usar umas ferramentas anti-estresse para valer mesmo. Aí você vai fazer yoga. Olha que beleza. Né? Vamos praticar yoga. Vamos praticar Tai Chi Chuan. Né? Aquela prática daqueles exercícios leves, harmoniosos, que vai colocar você num outro ritmo com a natureza, com o universo. Né? E se você fizer uma boa mudança de vida, todos os dias de tarde, você sair no trânsito de São Paulo, aquele barulho, ruído. Se você mudou a sua vida, agora você sobe em cima de uma montanha, 6 horas da tarde, e vai fazer tai chi, vai respirar aquele ar puro. Só depende de você fazer essas mudanças. Está tudo aí. Você vai praticar, você pode praticar um Kung Fu, mas tudo isso voltado com o único objetivo, porque você não pode praticar. Olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Não adianta você estar aí enfurnado em São Paulo, se matando na sua empresa, aí, para resolver, você vai praticar yoga. Ai, quero praticar yoga. Chega lá na academia altamente estressado, faz meia hora de yoga, 1 hora, tá, e sai. Amanhã volta pro pau de novo. É a mesma coisa que dar uma pílula para você para no dia seguinte. Não resolve, cara. É remediar, porque você não está combatendo a causa. Alivia um pouco, fazer tai chi, fazer yoga, sabe? Alivia, ajuda pra caramba. Mas não resolve. Por que não resolve? Porque a causa vai estar lá, né? A raiz do problema você não mexeu nela, você não mudou a sua vida. Você não fez transformações verdadeiras. E eu, Laércio, estou aqui para não enganar você, para não mentir você. Eu sou um professor de tai chi, professor de yoga, professor de Kung Fu, e eu sei o que eu estou falando. Este mundo precisa de mudanças. E a mudança começa em você. Não adianta querer mudar o mundo, não, porque o mundo está poluído, fazer movimento para antipoluição, fazer movimento para o protocolo de Kyoto, isso é tudo uma bobagem. Porque as pessoas não mudam se elas não mudarem internamente. E se você não mudar primeiro, a primeira mudança que deve acontecer no planeta é em você. É isso que você tem que estar consciente. Você está me entendendo? Porque uma vez eu fui convidado para um encontro ecológico. Tinha deputados, senadores, prefeitos, foi em Paulínia ainda, inclusive, uma mesa grande, sabe? E eu fui convidado como físico, como cientista, para falar sobre poluição, ecologia. Cara, vocês acreditam que todo mundo colocando o seu ponto de vista, mas todo, não tinha um naquela mesa que não acendia um cigarro e jogava na minha cara. Sabe, não acendia o cigarro e jogava na minha cara. Eu falei, seus cornos, deixa chegar a minha vez de falar, vocês vão ver uma coisa. Aí todo mundo, eu era o último da fila ali para falar. 20 minutos para eu falar. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte. Eu preciso falar aqui, né? Vocês estão debatendo um processo para nós despoluirmos o planeta, despoluirmos o meio ambiente. Aí, Buda nos disse, aí eu vou lá na raiz do negócio, do problema, Buda nos diz o seguinte, que o mundo externo é simplesmente o reflexo do interno das pessoas. Se o mundo lá fora está poluído e ninguém liga para o meio ambiente, é porque isso está acontecendo dentro do ser humano. Todos vocês que acabaram de falar aí, não passaram o tempo todo de jogar fumaça na minha cara, de encher de cigarro, de fumaça dentro de vocês, se autopoluindo, se autodestruindo. Aí eu pergunto a vocês, como é que vocês querem ensinar as pessoas a despoluir o planeta se vocês não têm a capacidade de despoluir a si próprios? Vocês são um poço de poluição interna. Os negros. Essa é a grande verdade. Vocês estão tentando resolver um problema antes de resolver o quintal da sua casa. Vocês querem despoluir Paulínia, vocês querem despoluir a rua, o rio lá, mas o quintal da sua casa você não quer lavar. Você não quer tirar a sujeira que existe dentro da sua própria casa. Os negros. Ninguém abriu a boca, sorte que eu era o último.
Gente, eu enxergo as coisas de um jeito diferente. O fato de eu ser um indivíduo espiritualista, ter essa minha mediunidade, essa minha visão, esse diálogo, essa coisa toda, eu vejo o mundo de um ângulo diferente. Eu tenho uma formação budista, taoísta, além de ser físico e cientista, e ter a visão ocidental do mundo. Então eu consigo enxergar as coisas de um ângulo que as pessoas não conseguem enxergar. O problema está na cara delas e elas não conseguem resolver. Você está entendendo? Então, o primeiro passo para nós fazermos um terceiro milênio novo é você mudar a si próprio. Não adianta ficar em São Paulo estressado, doente, nervoso, fazendo movimento para tirar a poluição do mundo. Um milênio, uma civilização avançada, uma civilização adiantada, inteligente, jamais construiria uma cidade como São Paulo e habitar ela. Isso é resultado de uma civilização decadente, primitiva, tola, idiota, que não consegue se libertar desse caos. E vocês querem ser chamados de criaturas inteligentes? Mas quando o disco voador vem, olha essa traia que vai embora, larga, deixa que esse povo se mate sozinho. Vocês acham que precisa vir algum ET aqui para invadir a Terra e destruir o ser humano? O ser humano já se mata sozinho faz tempo. É? Nós temos que amadurecer. Amadurecer significa enxergar os verdadeiros problemas e arcar com as responsabilidades da mudança. Se você não tiver coragem para isso, ou capacidade, porque na maior parte das vezes não é que as pessoas não têm coragem, elas não têm capacidade de fazer a transformação. Porque o sistema, desde criança, treinou ela a ser androide, a ser escrava, a obedecer às regras e às leis do sistema. Ela não tem capacidade criativa para fazer um jeito diferente de existir na vida. Para criar uma alternativa no campo, criar um meio de subsistência totalmente ecológico, harmônico e equilibrado. Não, é mais fácil arrumar um emprego. Ela sai da escola, vai arrumar um emprego. Ela não está afim de fazer mudança, transformação. Ela é uma idiota, ela não foi treinada para isso. Ela foi programada para ir procurar emprego. Então, no fundo, as pessoas não têm culpa. Mas, como que começa uma grande revolução? Ela começa com uma pequena. Você fazendo a sua revolução, porque daí outro vai atrás de você. Outra vez que deu certo, você está bem. A maior parte das pessoas que me conhecem fala, pô, Laércio, que legal, nossa, você falando essas coisas, pô, não sabia que você fazia tudo isso, que legal, pô, tal. Aí o cara percebe que ele pode mudar também. Ele vê o meu exemplo. Ele vê o teu exemplo, você é o exemplo. Mas você não come carne? Ele fala, não mato animais, não destruo a vida. Eu tenho esses meus princípios. Eu não festejo com a matança e o assassinato de animais. Eu não comemoro Natal, Ano Novo com o sacrifício e a morte de animais. Porque eu tenho respeito por eles. Eu tenho respeito à vida. Né? Eu tenho um jeito diferente de viver e ser feliz. Sem matar, sem agredir ninguém. Então tudo isso é mudança, tudo isso é transformação que você faz na sua vida. Outra, saia da competição. Não queira competir, porque existe um provérbio chinês que diz o seguinte: no primeiro instante que você entrou na competição, você já perdeu. Você já perdeu, porque a própria competição é uma derrota. Uma derrota da capacidade humana de resolver os seus problemas pela inteligência e pelo diálogo. A guerra é o maior de todos os exemplos da hipocrisia, da mediocridade, da primitividade e da imbecilidade humana, que não tem a capacidade de resolver seus problemas através do diálogo, através da inteligência, através do bom senso. Aí o nego vai para o pau, vai para a guerra, se matam, destrói 20 mil, depois senta para conversar, resolve o problema e a morte de todas aquelas pessoas foram inúteis. E toda a destruição foi inútil. Por quê? Porque não senta e conversa antes. Então, vocês têm que analisar a humanidade e perceber que não vale a pena contribuir para essas cidades decadentes, para essa forma de vida decadente. Não vale a pena. O dinheiro que você vai ganhar não vale a pena. Aonde você está vivendo não vale a pena. O que você está fazendo e produzindo numa indústria não vale a pena. Só tem um jeito de acabar com o estresse.
é você fazer profundas e verdadeiras mudanças em sua vida. Porque eu tenho um monte de alunos, gente, em São Paulo, eu tenho um monte de alunos em um monte de lugar, fazendo Tai Chi. Mas você percebe que eles não fizeram mudanças. E por mais que o Laércio fala, dê conselho, tenta provocar a mudança, são poucos os que fazem essas mudanças. Existem uns que fazem, mas é pouco. Eu gostaria de ver um tempo e uma época que a mudança fosse em grande escala. Você ia ver como a gente ia fazer um planeta maravilhoso, totalmente renovado. Né? Mas por causa dessa não ação individual das pessoas, eu acredito que o planeta vai para o estresse. O planeta vai para o estresse. Porque o planeta está no estado de estresse. O planeta não aguenta mais. O clima vai entrar em colapso. O sistema hidrográfico vai entrar em colapso. O solo geológico vai entrar em colapso. Veja o número crescente de terremotos na estrutura do planeta. Né? E a psique humana, a natureza interna do homem também está em colapso. Ou seja, tudo vai para o apocalipse planetário. Tudo indica um grande apocalipse planetário. Em todos os sentidos. Olha, cara, há 20 anos atrás, eu participei de um congresso de ecologia e um cientista da Unicamp anunciou o seguinte: olha, o nível de poluição que o planeta já se encontra é irreversível, não tem mais saída e em questão de 20 ou 30 anos o planeta vai para um colapso total. Um tipo de apocalipse sem precedentes. Isso há 20 anos, ou seja, não fizeram absolutamente nada, continuaram poluindo o planeta, estressando. Qual que seria o discurso hoje? Ou seja, é irreversível o processo planetário. O estresse planetário chegou a um ponto que o clima vai explodir, a Terra geologicamente vai explodir, os animais estão explodindo, como a matança exacerbada dos animais provoca doenças como gripe aviária, gripe não sei o que, epidemias em massa. Certo? Porque ocorre um desequilíbrio bioenergético e espiritual do planeta. A matança generalizada dos animais provoca uma quebra psíquica, uma quebra energética do reino Deva contra o ser humano. Eles vão criar um ódio, eles vão criar uma barreira psíquica contra a humanidade, os animais. Porque você não vive em harmonia com eles, você vive em guerra com eles. Né? E todo esse fator está levando o planeta ao estresse psíquico da humanidade. O homem está em crise interna profundamente violenta. E essa crise interna vai fazer com que ele não viva em paz. É crescência violenta, a violência está crescendo, social, institucional e planetária. Ou seja, as guerras no Irã, Iraque, os arsenais aumentando em todos os países, os armamentos, as discórdias, as disputas econômicas, isso vai exatamente culminar com um grande conflito nuclear. É o resultado do estresse planetário. Aí eu pergunto, você quer fazer parte disso? Você quer contribuir para isso? Não se esqueça que a somatória do seu estresse com a do vizinho, com a do outro, gera o estresse planetário. É uma soma coletiva do comportamento humano a nível planetário. É só você fazer uma pesquisa. O que mais abre? Ó, farmácia abre mais do que boteco na sua cidade. Tem mais farmácia do que boteco. Né? Então aí você faz muito. Então, o meu conselho, faça essas mudanças em sua vida, façam essas transformações em sua vida. Procure uma nova filosofia de vida. Volte-se para o teu espírito. Vamos ver o que os grandes mestres nos ensinaram. Volte para dentro. Faz uma jornada interior. Para isso, né, você tem que mudar a sua filosofia. Porque o sistema enfiou uma puta filosofia capitalista em você. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que comprar, você tem que desejar. Né? Você tem que isso, tem que papapá. Te deu um monte de sonhos idiotas. Inverta isso. Muda a programação. Vai estudar um budismo, vai estudar um grande, que ele vai mudar o seu jeito de pensar. Vai mudar a programação de Android, vai tirar você desse androidismo. Né? Porque, na verdade, nós somos seres que funcionam mais ou menos assim. Quando nós nascemos, imagine que você é um poço, totalmente puro e limpo.
aqui está a sua alma pura. Mas a sociedade vai nascendo, você vai nascendo e vão jogando lixo aqui dentro. Lixo cultural. E lixo cultural, isso aqui vai enchendo de porcaria. Quando você se forma na universidade, está cheio. A sua alma morreu, você está apagado, você não existe como ser, e você vai servir a sociedade. Qual é a proposta dos grandes mestres? A proposta dos grandes mestres não tem outro jeito, eu não sei fazer isso aqui, ó. O caminho inverso. Comece a tirar o lixo. Comece a esvaziar. Tire a sua cultura, tire o que você aprendeu na faculdade, tire os seus desejos, seus anseios, tudo que a sociedade enfiou em você. O que vai sobrar? Lá no fundo, você vai encontrar a sua alma pura. O seu eu superior, o seu eu divino. Aí você vai praticar yoga, tai chi, todos os ensinamentos que esses mestres espirituais te ensinou para facilitar você entrar para dentro, ter esse contato maior com a sua alma perdida, com o seu eu perdido. Aí você vai ver que o estresse desaparece. A maior conquista que um ser humano tem é a seguinte: ele só acorda no dia seguinte, a hora que o sono dele acaba. Ele só vai dormir quando ele tiver sono. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele não tem que acordar porque ele tem que acordar. Desperta o relógio, ele já sai correndo que nem um louco, perdendo hora. E pá, né? Você quer ver, o maior estresse é você ir dormir agora sabendo que tem que acordar às 5 horas da manhã. É a pior coisa, é o estresse do sono. Você não dorme, você fica preocupado, acorda toda hora de noite. Será que estou perdendo hora? Sabe? Será que o relógio já despertou? Será que o relógio já despertou? E aí? Né? Não descansa. Então a melhor coisa, uma conquista que eu fiz na minha vida, por exemplo, eu trabalho, faço todas as minhas atividades, mas a hora que acaba o meu sono. E só vou dormir a hora que eu tenho sono. Isso é ser natural. Você está me entendendo? Eu não tenho hora para acordar, eu não tenho relógio para despertar. Mas isso não significa que você não trabalha. Os animais só acordam quando o sono dele acaba e vão dormir a hora que o sono dá um sono. Você não vê nenhum animal dormindo sem sono. Ou acordando fora de hora. Vou acordar de noite, vou fazer o quê, né? Tenho que fazer, vou dormir. Mas nós não, nos enchemos, né? Com a luz elétrica, os indivíduos prolongaram sua atividade noturna, né? Eles trabalham até meia-noite, uma hora, a noite inteira, né? Os ciclos foram todos invertidos. Então, faça essa limpeza interna. Faça uma mudança de vida. Procure a natureza. Procure tempo para você ler um bom livro, para você estudar os grandes mestres, os grandes filósofos. Procure um trabalho que você realmente ame e goste de fazer. Né? Procure voltar-se para a sua descoberta. Vai praticar yoga, tai chi. Não tem estresse que né? Tudo tranquilo, sem pressa. A pressa é a inimiga da perfeição ou do espírito. E a pressa só leva ao estresse, só leva à tensão. Só assim eu garanto que você vai se libertar do estresse. Não tem outro remédio. Ficar fazendo meia colher, sabe? Eu vou estar enganando você. Abrir uma academia no centro de São Paulo e falar, vem fazer tai chi aqui, porque ajuda o estresse, alivia a tensão. Eu nem vai lá, né? Só que eu sou um professor diferente. Não me convide para dar aula de tai chi e yoga em empresa. Porque eu já sou anti-empresa, né? Eu vou acabar com os seus profissionais da empresa. Porque a minha filosofia é anarquista. Minha filosofia é de libertação dessa escravidão. Eu quero libertar o homem dessa escravidão. Fazer ele voltar para a sua alma, para o seu espírito. Por isso que Jesus não foi bem aceito na época pelos romanos. Né? Ele era um anarquista, contra o sistema e contra a política do governo, porque ele queria libertar os homens. Né? Real. E é isso que eu quero fazer. Eu quero libertar você dessa escravidão. Quero botar você lá nas montanhas de Minas, morando na praia, bem tranquilo, zen, vivendo. Ok? Vivendo. Namastê, muita paz
e até o próximo encontro.